Capítulo 78. Quando o príncipe Sado retornou com a carroça de soldados, a única coisa que lhes disse foi: esperem aqui. Quem ele era já havia sido descoberto há muito tempo e, ao se afastar, parou e se virou para eles. Eles não o encaravam, mas sim a grande propriedade em que se encontravam, o campo de cadáveres de cavalos onde dezenas e dezenas de servos se ocupavam esfolando e descarnando os animais sob os olhos de um velho largo. O que vocês dizem a eles? Um grande príncipe lendário teria um discurso comovente para fazer, mas, afinal, um grande príncipe lendário não teria caído nessa. Para começo de conversa, ele se afastou deles novamente, entrou na mansão e se aventurou até o escritório da duquesa. Bateu à porta assim que chegou. Foi a batida mais silenciosa da sua vida, como uma agulha no coração para o homem que viveu uma vida de ousadia, mas estava feito. Venha, a voz feminina veio de dentro, e ele abriu a porta. Vários criados trabalhavam para colocar as estantes no lugar, uma nova escrivaninha melhor para substituir a que havia sido emprestada temporariamente. A agitação de tudo aquilo, e tudo com um propósito, o lembrou de casa. Ele esperou alguns metros em frente à mesa da duquesa Aivenor, com as mãos cruzadas na cintura, apenas o silêncio pairando entre eles. Quando ela finalmente fez o último rabisco no papel sob a mão, colocou a pena de volta no lugar e foi até a frente da mesa, quase ao seu alcance. Seus pés estavam plantados na largura dos ombros, a copa verde das folhas e a forma como elas se curvavam para envolver seus seios macios, a forma como se moldavam a sua pele como se ela fosse a árvore da qual brotavam, e a forma como seu cabelo loiro caía livremente pelas costas. Lindo, a palavra veio à mente novamente sem ser solicitada, mas desapareceu no instante em que surgiu. Então você completou sua tarefa? Perguntou Nua retoricamente, observando com uma intensidade que o fez parar por um instante, até que seu corpo assumiu o controle. A resposta de Sado foi cair de joelhos. Seu orgulho pálido gritava da cova onde o enterrara como algo imerecido e indigno, indiferente ao fato de que servos que certamente haviam sido seus cidadãos o viam. Ele se abaixou dali, prostrado, e beijou a superfície da bota dela. Quando terminou, por mais humilhante que fosse, ele não sentiu nada além de alívio. Como se um grande peso tivesse sido tirado de si. Sua senhora olhou para os servos atônitos. Deixem-nos, voltem quando ele os mandar entrar, ela disse secamente, e eles largaram seus materiais, livros, pinturas, tudo e qualquer coisa foi colocado no chão, com delicadeza, e então os dois ficaram sozinhos. Isso deve resolver o problema, Nua pensou com uma dose de satisfação que a fez fechar os olhos brevemente. Seu Deus despreza esse pensamento, você não deveria odiar humanos. Raymond era humano e abriu mão de tudo por você e pelo seu povo. A salvadora das trevas é humana, e veja o quão longe ela chegou, até Alan. No final, ela amaldiçoou a crescente intolerância e ódio que ainda não havia eliminado completamente e se forçou a se concentrar. Este homem não é um desses homens, nem você sabe o que ele seria se tivesse a chance, lembrou-no a si mesma e estendeu a palma da mão direita. Quando o príncipe caído pegou o pulso dela e o beijou, ele falava sério, e ela sabia disso. A lição foi bem aprendida, senhora. Eu sabia que tinha perdido, mas nunca vi de fato os frutos da perda tão expostos antes. Eu estava isolado, eu estava cego. Ele virou o rosto e olhou pela janela, o queixo poderoso franzindo repetidamente enquanto tentava conter a sensação de que a totalidade de sua perda e fracasso se chocavam ao mesmo tempo. Nua se afastou dele, indo até a janela que ocupava a maior parte daquela parede. Vem aqui, Sado, disse ela, cruzando as mãos atrás das costas novamente e olhando para os muitos escravos que trabalhavam. Quando ele se juntou a ela, ajoelhando-se novamente, seguiu seu olhar. Fui muito cruel com você, disse Nua em voz baixa, olhando para ele, onde estava ajoelhado. Ele não respondeu. Não foi justo, disse ela num sussurro. Achei que tinha que te quebrar, é por isso, tem mais por trás disso, mas no fundo, eu sabia que você não me via como sua senhora, mas sim como uma mulher, Nua acrescentou. Ele permaneceu em silêncio, e ela o encarou com os olhos azuis, mas ele ainda não a encarou. Você não vai negar? Ela perguntou com um tom de voz inquisitivo. Ele balançou a cabeça lentamente, emburrado. Não, senhora, disse ele com a voz entrecortada e humilde.
Mandá-lo fazer essa tarefa hoje, comprar seu pessoal para trabalhar para mim, foi provavelmente a coisa mais cruel que já fiz, a alguém que menos merecia. E eu prometo que, se eu puder evitar fazer isso com você de novo, farei, mas eu precisava que você entendesse o que claramente não entendeu, Noah disse sem nenhuma emoção evidente, voltando o olhar para fora da janela. Para onde Onimeus guiava os camponeses na pilha de ossos em uma das carroças agora vazias. A voz de Sado manteve a humildade recém-descoberta, as pontas dos dedos tremiam ao lado do corpo enquanto ele falava sem olhar para ela. Não, eu teria sorte se você não tivesse feito pior, senhora, e eu a vi em batalha, a maneira como lutou com prazer, e se colocou na luta em vez de simplesmente deixar meu povo correr o risco enquanto você colheu a recompensa, eu também. Eu vi a maneira como você os armou, os tratou, por mais que doesse, você poderia estar nos fazendo pior, e não está. Posso falar livremente? Continue, a voz cortante de Nu era neutra, mas sem nenhuma ameaça oculta. Foi quando te achei linda pela primeira vez, eu sou, ou melhor, eu era, um príncipe guerreiro, nunca tinha perdido uma luta até aquele dia, ele soltou uma fungada alta e desdenhosa para si mesmo, você pode ser novata no leste, mas não lhe passou despercebido que não enviamos mulheres para a luta com frequência, simplesmente não temos condições, algumas raras vão. Mas é pelo mesmo motivo que não enviamos mulheres para os Tlaumo, a menos que, bem, eles fossem enviar Kaiji quando ela fosse capturada, porque ela teria salvado muitas outras, ele mordeu o lábio enquanto tentava pensar no que mais dizer. Então você foi seduzido pela minha raridade, Nua conseguiu dar um sorriso malicioso, até divertido, e ele finalmente olhou para cima e assentiu. Eu admito. Sado baixou a cabeça novamente ao ouvir essas palavras e continuou. Eu vi ferocidade como a minha em uma luta. Quando Lady Solution me levou para a guilda dos aventureiros, lutei contra vários aventureiros-chefes antes de finalmente perder a consciência. Ao ver você lutar contra Bracer, a maneira como você o derrotou, eu vi uma nobre. Uma bela nobre que acendeu paixões que eu pensei que nunca mais sentiria. Nua balançou a cabeça em negação vigorosa. Não, Sado, não. Só há uma senhora aqui, e nenhuma amante, e acredite, seja lá o que for que você ache que viu, você não gostaria de estar ao meu lado, é o lugar para onde os homens vão para morrer. A resposta de Sado foi rápida e brutal, mesmo aos seus próprios ouvidos, a morte está em toda parte aqui, senhora. Comestra era uma potência militante, uma grande potência que perdeu por pouco contra uma probabilidade de 6-1, mesmo com nossa pequena população e enormes probabilidades. Se apenas uma cidade não tivesse se aliado aos aliados, poderíamos ter vencido. Sua expressão amarga consumiu todo o seu corpo e ele levou o punho ao chão e o golpeou uma vez, frustrado. O baque não pareceu machucar seu punho poderoso, pois ele continuou sem dificuldade. Mas pior do que isso, por mais real que tudo fosse, isso, ele tocou a coleira dourada em volta do pescoço, não significava o que deveria. Nunca senti a perda tão intensamente quanto deveria. Você não é um nobre, meus nobres agora têm seu valor medido em moedas, e a maioria delas não são muitas moedas, e eles, como eu, respondem a você. Você venceu, senhora, você venceu, você me quebrou hoje. Talvez seja impossível para você entender como é se quebrar, estar quebrado e à mercê de outra pessoa, nem mesmo possuir mais o próprio corpo. Sado cerrou os olhos com força, os raios de sol através da janela mantinham a escuridão total à distância, mas pelo menos ele não precisava olhar para aquela que o quebraria, ou para o seu povo quebrado. Mas para um homem como eu, que eu era, é perder metade da minha alma, ele terminou engolindo em seco, o que conteve ainda mais a vergonha emocional. Nua conteve a risada mais amarga dos últimos 20 anos, você não se importava em possuir os outros, e me diz uma coisa, acha que vou sentir pena de você, Sado, agora que chegou até você? Senhora, com todo respeito, a senhora está enganada, nunca soube por que estávamos entrando em guerra? Sado olhou para ela com súbito desânimo, a boca aberta e ali pendurada, estupidamente, enquanto se ajoelhava novamente. Explique, exigiu Nua, virando-se para encará-lo. Ele cuspiu as palavras tão rápido que mal as entendeu, mas percebeu a atenção dela nele e as lançou para capturar essa atenção da melhor forma possível. Eu queria que Comestra fosse a cidade santuário do norte, a cidade dos elfos demoníacos no extremo sul,
Elas são uma só. Qualquer escravo que fugir para lá e ficar por 1 ano e 1 dia é livre. Eu queria que Comestra fizesse o mesmo por esta região. Pensei que poderíamos aumentar nossos números, e com uma população enormemente aumentada. Que eu poderia formar um exército. Com isso, eu queria forçar uma aliança dos 6 grandes, conquistando o que fosse necessário e forçando o restante a ir junto. A partir daí, eu queria conquistar todas as 50 cidades menores, forjar um reino que pudesse lutar contra o triunvirato como um só. Pensei que poderia negociar tratados com os centauros vizinhos e contratar mercenários das terras selvagens mais caóticas, e finalmente salvar a todos nós. Finalmente, ele diminuiu o ritmo. Nosso comércio de escravos não tem solução. A cidade-santuário fornece uma espécie de válvula de escape, como as barragens de uma represa. Aqueles que simplesmente não aguentam, não se rebelam quando podem fugir, e às vezes, os cativos são libertados individualmente. Há também a promessa do paraíso para escravos leais. Mas a rebelião ainda aconteceu uma vez. Seus dedos se apertaram com força, cravando-se dolorosamente nas palmas das mãos. Passamos todo esse tempo brigando para ver quem vai viver um pouquinho mais no inferno. Você tem ideia do que é ver as pessoas lamentando enquanto são arrastadas, sabendo que serão comidas, minha senhora? Ele se jogou aos pés dela. Eu não aguentava mais. Eu lutei 100 batalhas, venci todas contra homens bons, tudo para poder fazer o quê? Mandar pessoas morrerem por nada além da gula dos monstros para salvar o meu próprio povo e fazer tudo de novo mais tarde? Era isso que eu queria impedir. Eu queria acabar com esse pesadelo. E foi assim que eu acabei. Ele beijou a bota dela novamente. Aqui. Você realmente achou que conseguiria vencer o Império Tlaumo? E os outros, se eles se envolvessem? Nua olhou para ele de soslaio, concentrando-se o máximo que podia na questão pragmática, enquanto seu interior fervilhava de caos diante da revelação da verdadeira natureza do príncipe que ela havia escravizado. Não sei. Eu já tinha ouvido histórias, porém, de um vasto império do outro lado do triunvirato. Rumores me chegaram, rumores que eu tinha pelo menos uma testemunha para confirmar. Um homem que era tanto erudito quanto comerciante, embarcou em um navio para o oeste em troca do resgate de um príncipe. Permaneceu em um reino de minotauros e coletou todas as informações que pôde, mapas, uma história, o máximo que conseguiu. A maioria das pessoas achou que ele estava mentindo. Eu não achei. Seu ouro era real demais, e ele tinha tanta convicção. Eu pensava que, como impérios não fazem bons vizinhos, eu tinha a esperança de alcançar aquele império e forjar uma aliança para esmagar o triunvirato entre o martelo e a bigorna. Você faz jus à sua reputação de ousado, príncipe Sado, disse Nua sem nenhum traço de sarcasmo, e para seu choque, sua mão direita se estendeu, não para exigir sua submissão, mas para tocar sua bochecha com carinho. Se você tivesse vivido no oeste, teria sido um grande homem, em vez de um escravo. Poderia até ter sido um dos heróis daqueles dias caóticos. Fico feliz em saber que o homem que contratei para me ensinar voltou vivo para cá. Sado quase caiu para trás ao ouvir a declaração final dela. É tudo verdade? Não era uma esperança desvairada de que em algum lugar ali residisse um poder que pudesse nos ajudar? Nua inclinou a cabeça em sua direção e se agachou até onde seu corpo trêmulo se ajoelhava. Nada disso. Por mais selvagem que fosse, era falso. Agora, príncipe Sado, tenho boas notícias para você. O poder com o qual você queria se aliar se moverá para o leste por conta própria. Os inimigos que você teme, o horror que você despreza, tudo vai acabar. O Império Devor se tornou inimigo da Salvadora Sombria. Ela vem construindo um exército sagrado há 12 anos e construirá uma máquina de guerra sob a égide de seu Deus e seus servos por mais 8. Quando seus filhos atingirem a maioridade, cavalgarão para o leste, e este mundo que você odeia deixará de existir como sempre existiu. Você é mais do que uma estrangeira? Você é uma agente deste império? Perguntou Sado, olhando hesitante para cima, apenas para vê-la balançar a cabeça em negação. Sou uma sacerdotisa do Deus único, uma adoradora da morte e uma exploradora. Sirvo ao meu Senhor divino, assim como todos os meus semelhantes, mas estou aqui sozinha, exceto pela minha professora. Realizarei o que você não conseguiu, príncipe Sado. Ele olhou para ela com ousadia nos olhos. Você acha mesmo que consegue fazer isso? Você?
Uma estrangeira sem nenhuma ligação com esta terra ou seu povo? Acha que eles aceitarão seu governo mesmo se você tiver uma chance? Nua refletiu. Parece arrogante quando você coloca dessa forma. Quer dizer, você falhou mesmo com uma cidade ao seu lado. Mas sim, acho que consigo. Se não conseguir, morro. Mas há uma questão mais importante, meu príncipe escravizado. O que é isso, senhora? Ele perguntou, percebendo a mudança repentina no tom de voz dela. O hálito frio da sepultura atingiu sua pele quando ela segurou suas bochechas e cravou as unhas em sua pele. O quanto você quer me ver vencer? Os olhos de Nua se estreitaram e se tornaram mortais, suas unhas cravadas como se ele estivesse sendo esfaqueado. Em seus olhos, ele viu a implacável vontade de poder. Entenda isso, meu príncipe, eu vencerei ou morrerei, e se eu morrer, Comestrans morrerão uma segunda vez e não há esperança para nenhum de vocês, mas e se eu vencer? Lembra que prometi fazer de Comestrans no campo de batalha algo a ser temido novamente? Eu tomarei as 6 cidades, eu tomarei as 50 cidades, eu vencerei, eu terei tudo, em 8 anos, e quando os filhos do terror cavalgarem para o leste, nós nos moveremos para o oeste para encontrá-los. Se você quiser que sua visão se torne realidade, se você realmente me oferecer a mais profunda submissão que puder, eu lhe darei o desejo do seu coração, enquanto tomo o meu também. Por um momento, como um sonho, ele viu passar diante dele exércitos como os que ouvirá histórias do aventureiro mercador erudito, muitas vezes maiores que o triunvirato, e imaginou sua senhora, na armadura bizarra que usava quando se conheceram, a vontade implacável que a levará a atacar um dos 3 grandes contrabandistas com apenas uma faca e 25 guerreiros, e vencer um exército de Comestrans, Pazenianos, centauros tribais, magos elfos demônios da cidade santuário, uma trombeta soada, um grito de vingança, e o mundo inteiro virando de cabeça para baixo. É por isso que você está nos comprando, para isso? Perguntou o príncipe enquanto uma lágrima lhe escorria do rosto e sua voz embargada. Sim, Sado, sim, agora você quer que eu vença, ou não, escravo? Perguntou Nua com a calma tranquila de um monge. Se você for derrotada, é porque eu já estou morto, minha senhora, eu me comprometo, não apenas a servi-la, mas também ao seu sucesso, pela minha vida, pelo meu título morto, por tudo. Ela se levantou, elevando-se sobre ele, e colocou a mão esquerda falsa sobre sua testa. Eu sirvo ao Deus dos feitos, o Deus da morte e da mudança libertadora. Aqui, eu o adoro também como o Deus da guerra. Salve seus juramentos, mostre-me com suas ações. Os soldados que você comprou hoje são seus. Você será o primeiro dos meus oficiais. Nomeie alguns dos melhores lá como líderes de esquadrões. Depois, providencie as armaduras e armas de que precisam e trabalhe com os 2 aventureiros chefes. Certifique-se de que sejam os melhores a entrar em campo pelos próximos 1000 anos. Há muito sangue entre aqui e meu objetivo final, e a menos que queira se afogar nele, é melhor aprender a nadar. Sim, eu não vou falhar. De novo não. De novo não. Exclamou o príncipe Sado enquanto se levantava de um salto. Intuindo a vontade dela, ele deu um soco forte no coração, imitando, ainda que de forma um tanto grosseira, a saudação que vira o sargento Vargas fazer antes. Prove, disse Nua com a língua afiada e um olhar demorado. Agora vá, saia do meu escritório, tenho mais trabalho a fazer, e mande os outros servos voltarem para suas tarefas. Ele mal havia saído quando ela lançou sua mente no reino da joia da morte que jazia fixada em sua falsa mão. À sua frente estava Humana que era o lar de Ersin, mas em vez de caminhar até a casa dele como sempre fazia, ela passou por ele, em direção ao lago cinzento e morto que ele havia criado com Humana de muitas vidas. Quando chegou às águas calmas onde nada vivia, sentou-se em uma rocha, colocou a cabeça entre as mãos e chorou.